Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto que foi fruto de uma pergunta para Lilia Ver, uma pessoa do Instagram. Me desculpe a demora, eu havia me esquecido. Ela perguntou sobre como é que acontece, como é que faz quando duas pessoas que têm problemas emocionais se relacionam. O que fazer? Então vamos lá. O romantismo nos trouxe a ideia, a crença de que as pessoas podem ser metade da nossa laranja, alma gêmea, mas isso não existe. Isso é uma criação de um delírio, tá? Essa coisa não existe. Quando uma pessoa, quando pensa no amor, deseja uma pessoa que a complemente e traga a ela o que falta, ela está equivocada. Ninguém pode, não consegue e nem deve ser complemento de nada, nem de ninguém. As pessoas se juntam apenas para usufruírem de uma convivência que seja boa para as duas pessoas. Os psicanalistas abordam esse assunto de uma maneira bem racional. Não existe amor. Possivelmente já vi psicanalista falando isso. Não existe amor. O que existe é um conjunto, um acordo de atendimento de interesses, né? Então, quando a gente pensa em amor, a gente começa a achar que tem direito a exigências, de fazer exigências, de colocar condições, e não. Relacionamento a dois é um encontro entre duas pessoas que combinam em diversos aspectos e querem ficar juntas. E daí usufruir, participar do que é bom juntas, né? Dividir, às vezes, os momentos difíceis como o suporte uma da outra, mas nunca nesse papel de dar conta de suprir a necessidade do outro, o vazio do outro. Então já começa aí a questão de cair na real a respeito de colocar as pessoas no papel de nosso salvador, nosso curador, nosso enfermeiro, nosso cozinheiro, nossa conta bancária, né? Começa aí. Quando duas pessoas se juntam e ambas têm problemas emocionais que afetam a relação, não tem escapatória. É preciso buscar ajuda profissional específica para atender essas questões. E o problema começa aí, porque nem sempre as pessoas têm essa disponibilidade de fazer a parte que lhe cabe. Se o outro indica que está insatisfeito com determinadas atitudes e comportamentos que estão atrapalhando a relação, se há o desejo de que essa relação permaneça, continue, é preciso que a pessoa dê a mão à palmatória e busque ajuda. Reconsidere atitudes. Nós todos somos muito contaminados pelos modelos que a gente traz da família. E muitas vezes nos identificamos com determinadas pessoas importantes, pai, mãe, e não percebemos que estamos identificados com essas pessoas. E nessa identificação a gente traz tanto o que é bom quanto o que é ruim. E determinadas coisas que são muito ruins ficam ali como pedra no sapato na vida do casal. Pessoas muito prepotentes, autossuficientes, que não se flexibilizam, que não abrem mão de suas opiniões, que não olham o lado do outro, só querem atender às próprias exigências, não estão muito preparadas para um relacionamento a dois. Então, até aí está bem, é possível cuidar, é preciso e é possível reconsiderar posições. Agora, existe um aspecto que ainda é mais complicado, porque quando a questão envolve patologias como transtornos de personalidade, aí é pior, aí fica difícil. Principalmente porque determinados transtornos têm como característica uma inflexibilidade absurda. Porque flexibilizar sugere impotência, sugere fragilidade, e as pessoas às vezes não dão conta de lidar com a própria fragilidade, né? Então vamos nos referir aos transtornos de personalidade e aos transtornos de humor. A bipolaridade, o transtorno de personalidade borderline, a depressão, são transtornos que geram problemas muito complicados para a relação e inviabilizam a continuidade da relação.
A síndrome, o síndrome de personalidade dependente, por exemplo, quando a pessoa tem um transtorno de dependência emocional muito forte e precisa do outro mais do que uma simples companhia, é como uma planta que precisa ser regada todos os dias. O transtorno de personalidade borderline é extremamente complicado porque a pessoa é muito frágil e narcisista ao mesmo tempo. Então, ela só vê o próprio lado e ela tem uma necessidade muito grande de se confirmar o tempo todo que não será abandonada, que não será traída. E, na tentativa de ter essa certeza, ela acaba gerando situações em que gera uma situação difícil para o outro, porque ela torna a convivência muito desastrosa, uma convivência muito agressiva, muito hostil, e acaba vivendo o que ela mais teme, que é o abandono. Por quê? Não existe decreto nenhum que obrigue uma pessoa a suportar maus tratos nas mãos do outro. E isso não é casamento, né? Muita gente se obriga, se submete a relações hostis por uma série de crenças limitantes, por autoimposições, que é um decreto de uma vida falida no sentido emocional, afetivo. As crenças religiosas que apregoam que não se pode separar o que Deus juntou, casamento é um só, eu tenho que aguentar até o fim, né? As crenças de que aquela pessoa é nosso karma e nós temos que levá-la até o fim da nossa vida. A crença que a gente não dá conta de seguir em frente sozinho, que precisa de ter uma bengala, uma muleta, uma pessoa que nos dê suporte. Crença e às vezes até mesmo a realidade, dependendo do nível de fragilidade que a gente tem, né? E são vários outros elementos que geram a manutenção de uma relação tóxica, né? E a gente precisa pensar que quando nós temos problemas como esses, a gente vive num barril de pólvora com estopim aceso e que geram consequências para os filhos. Os filhos sofrem muito, né? Os filhos, os pais dessas pessoas. Então, para que nós vivamos de uma maneira saudável, é essencial, é imprescindível que as pessoas que vivem com essas dificuldades emocionais busquem ajuda. E não é só um terapeuta, não é só tomar um passe, um banho de reiki. É preciso tomar remédio muitas vezes. Os transtornos de personalidade e de humor necessitam de remédio. Porque se fosse depender da vontade, todos nós estaríamos maravilhosamente bem. Mas nem sempre é possível. Se o nosso cérebro não está trabalhando corretamente, vai faltar substância importante para isso, né? E quando a gente pensa em serotonina, endorfina, a gente não pensa só em humor. Essas substâncias são essenciais para funções fisiológicas fundamentais. Então, quando nós não estamos bem, somos ácidos, agressivos, e a gente começa a ter comportamentos hostis e maltrata, e a nossa resistência aumenta ainda mais a dramaticidade da situação. Então, quando duas pessoas se juntam numa relação amorosa e ambas têm problemas, sinceramente, se não houver um movimento para curar isso, para resolver, e isso envolve abrir mão de posicionamentos muito solidificados, né, refratários, se não houver um movimento de abrir mão de posicionamentos muito rígidos e aceitar tratamento, aceitar que é preciso fazer alguma coisa, fatalmente esse relacionamento estará fadado ao insucesso, ao fracasso, né? Então, partindo da realidade de que ninguém é obrigado a tolerar abusos, maus tratos, ninguém precisa se obrigar a isso, ninguém tem essa obrigação. Então, o que nos aprisiona em relacionamentos negativos, destrutivos, são problemas que a gente carrega dentro de nós que precisam ser revistos. A gente pode estar repetindo a história dos nossos pais, a gente pode estar carregando uma culpa muito grande que nos impõe suportar maus tratos e abusos. Então, a gente precisa investigar isso, né? A gente às vezes se sente extremamente responsável pelo outro. Ah, mas se eu sair da vida dessa pessoa, ela vai se matar, ela vai fazer alguma besteira. Peraí. Espera, porque você está acreditando nisso, você está mostrando que você entrou no jogo da manipulação dessa pessoa.
E é muito complicado isso, né? Porque a pessoa abre mão da própria vida para ser um capacho daquela outra pessoa. Então, o relacionamento para dar certo, as duas pessoas precisam se esforçar, precisam ceder, precisam aprender a ouvir. A que não ouve está se condenando à solidão, porque ninguém é obrigado a suportar. Ninguém é obrigado a ser infeliz pelo resto da vida, subjugado pela manipulação, pelo narcisismo, pela rigidez do outro. É preciso buscar saídas, de um modo ou de outro. Então tá aí essa resposta, né? Quando ambos têm problemas, é preciso que a gente avalie esse nível de dependência emocional, esse nível de dependência mesmo, porque ficar solteiro não é o fim do mundo, não. Não é mesmo. É preferível uma solidão pacífica do que estar a dois no inferno, certo? Então, investigue, avalie, faça planejamentos, planilhas, projete o futuro, dê sentido à sua vida, um sentido saudável, alegre, feliz, porque a vida é isso. A vida é essa história que você está escrevendo agora, né? E ela merece ser bonita, né? Então fica aí a minha resposta, espero que tenha atendido. Se não, a gente volta a falar mais, ok? Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.